abençoado, né? Que fala puramente sobre entrega, numa entrega total. E eu quero, dentro desse assunto, dentro desse conteúdo, né? Justamente falando sobre isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo. Abra lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Neemias, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Enquanto você procura aí, temos falado aí sobre, né, o histórico da vida de Neemias, temos falado aí do momento crucial na vida dele, aonde ele chegou em Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, que tinha sido destruído, e ao chegar de uma caminhada muito distante e a começar a construir os muros, né, logo se levantou o governador da região, né, não pôde pedir Neemias de que fizesse aquela obra, porque ele tinha uma carta do rei, uma autorização do rei para construir os muros, mas o governador da região, chamado Sambalate, se opôs contra ele. Se levantou em meio aos seus, né, entre aspas, compatriotas, entre a classe, né, da sua região, e resolveu ir contra, né, a ideia principal de Neemias de cumprir a sua missão, que era reconstruir os muros. E ele fez algumas perguntas, né? Nós estamos estudando essas perguntas e eu quero ler com você esse texto para que a gente entenda bem quais são os opositores que hoje querem nos impedir de cumprir a nossa missão, o nosso propósito de vida. Neemias capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse... 5 perguntas que ele fez. Primeira, o que fazem esses fracos judeus? Segunda, será que vão restaurar o muro? Terceira, irão oferecer sacrifícios? Quarta pergunta, irão terminar a obra num só dia? E a quinta pergunta, será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Amém? Feche seus olhos ainda. Pai, nos apresentamos diante de Ti. Cremos que a Tua presença é sobrenatural. Temos ouvido, a Deus, testemunho, louvores abençoados. Pai, que nos faz entender que precisamos ter uma vida completa de entrega a Ti. Nós pedimos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, que os céus se abram sobre a nossa vida e que possamos receber de Ti a ministração, a unção do Teu Espírito para melhorarmos a nossa vida, para termos a cada dia mais o conhecimento, prosseguirmos, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra. Por isso queremos nos assentar aos Teus pés e ouvir do Teu Espírito Santo, que Ele venha e fale ao nosso coração o que nós precisamos, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como eu comentei no início, Sambalate ele representava, nesse texto, a ação dos opositores de Neemias, ou seja, aqueles que não queriam que Neemias fizesse a reconstrução dos muros. Era a sua cidade natal. E como você conhece um pouco da história de Neemias, eu queria que você, se pudesse, você pegue as pregações de terça-feira das semanas anteriores. Nós estamos falando já falamos da primeira pergunta, já falamos da segunda, estamos falando hoje da terceira. Hoje nós vivemos praticamente as mesmas oposições, ou seja, as indagações do maligno para querer impedir a mim e a você de cumprir a nossa missão de vida, de crescermos, de termos sucesso, de cumprirmos a nossa missão na casa de Deus, ainda ecoa as mesmas perguntas que Sambalate fez, as indagações que ele fez, ainda ecoam nos dias de hoje. Só que a figura da onde saem essas perguntas, essas indagações, não é mais Sambalate. Eu quero falar contigo nessa noite, nesse momento, nesse dia, ou nessa tarde, não sei que hora você está nos vendo, sobre isso. Nosso principal desafio na vida, em tudo, não só na igreja, como no nosso dia a dia, você na sua escola, você na sua família, faculdade, no seu trabalho, você tem um grande desafio, qual é? Vencer as forças que te opõem, que querem te impedir de viver o melhor de Deus. Vou repetir. O seu desafio na vida é vencer as forças que te opõem, que querem te impedir de viver o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. Seja na sua área financeira, emocional, seja na sua área matrimonial, em todas as áreas.
O seu desafio é vencer tudo que se levanta contra você. Esse era o desafio de Neemias. Nas semanas anteriores, na primeira pergunta que Sanbalat fez ao ver Neemias reconstruindo os muros, foi dizer: o que fazem esses fracos judeus? Nós já falamos aí há 3 semanas atrás, praticamente. Com essa pergunta, o objetivo do mal é trazer dúvida sobre a sua capacidade pessoal, criando um sofisma de que você é fraco, de que você é incapaz, de que você não consegue. Muitas pessoas ficam paralisadas diante dos desafios da vida. Por quê? Se sentem fracas. Acham que não conseguem. A voz de Sanbalat para Neemias, entre aspas, era dizer: o que esses fracos judeus vão fazer na reconstrução desses muros? A voz hoje que ecoa é justamente essa, do inimigo querendo dizer que você é fraco, querendo diminuir a sua capacidade de conquista. Essa foi a primeira parte da palavra, 2 semanas atrás. Procura lá. A segunda pergunta que ele faz no texto, no versículo 2 é: será que vão restaurar o muro? Falamos disso semana passada. E esse segundo objetivo desse opositor é trazer dúvida sobre a sua capacidade de se construir ou de se reconstruir em Deus. Então aí você tem até força, você tem até vontade, você até vai à igreja, já foi até a revisão de vida, você já até foi à frente, um dia você serviu ao Senhor, mas em algum momento a voz, entre aspas, de Sanbalat dos dias de hoje impediu você de reconstruir ou de construir algo na sua vida. Muitas pessoas começam a caminhada com Deus, são até pessoas fortes, resistentes em Deus, no sentido de receberem poder para poder vencer os obstáculos. Mas quando ela começa a reconstruir algo na sua vida, mas quando Deus começa a reconstruir algo no casamento, mas quando Deus começa a reconstruir ou construir algo na sua vida emocional, na sua vida financeira, a pessoa não sente forças. Ela acaba gerando dúvida se realmente aquilo que está acontecendo não é de Deus. Cuidado, se aperceba. A voz de Sanbalat ainda ecoa nos dias de hoje. E aí a pessoa paralisa a sua vida, paralisa o seu ministério, paralisa os seus estudos. Muitas pessoas ficaram barradas nisso. Muitas pessoas não concluíram seus estudos. Muitas pessoas pararam a sua vida profissional. Sabe por quê? Se sentem incapazes de reconstruir algo que Deus tem na vida dela. E aí perdem oportunidades. Semana passada falamos sobre isso. Procura lá. E hoje eu quero trazer a terceira pergunta de Neemias capítulo 2, versículo 4. Nessa terceira pergunta, ele fala assim: irão oferecer sacrifícios? O terceiro objetivo desse opositor é trazer dúvida sobre a sua capacidade de sacrificar. Essa foi a pergunta que ele fez. Irão oferecer sacrifícios? Ele estava colocando em dúvida se Neemias, lá na reconstrução do muro, se ele iria se sacrificar. Ou seja, se ele ia vencer os obstáculos. Ou seja, se ele iria se entregar para a obra. Esse sacrifício aqui ele tem um significado de entrega, de uma entrega totalmente. É como você ouviu no louvor. Quando você fala assim, eu me rasgo por inteiro, quando você diz assim, que Deus venha e assuma todo o controle da minha vida, você está, em outras palavras, dizendo: Deus, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Muitos são pegos aqui, justamente nesse sentido. Você pode até vencer até a primeira pergunta, de ser forte. Você pode até começar a reconstruir a sua vida muito bem e está reconstruindo até hoje. Mas às vezes chega nessa terceira pergunta, na hora de se fazer o sacrifício, ou na hora de ter uma entrega total a Deus, porque sacrifício, lá no Antigo Testamento, representa arrependimento e entrega. Então, muitas das vezes você passa por isso. E ao viver o sacrifício de Deus para a sua vida, ou seja, quando vem a pergunta do mal, quando vem Sanbalat nos dias de hoje e faz a indagação para você, dizendo para você o seguinte: você se entrega o suficiente? Ou ao contrário, vem indagando: tá bom, faz só isso, sua entrega é só nesse nível aí, fica só desse jeito aí. Você já é crente, você entende, você é forte. Você já consegue se reconstruir. Ou Deus já está construindo algo na sua vida. E Ele te paralisa. Dizendo assim, tá bom esse nível. Não quero sair desse nível.
Quero te lembrar uma coisa. Quem são esses opositores no dia de hoje? Lá era Sambalate. Essas vozes ecoam ainda no mundo espiritual, né? Hoje, só que por outras fontes. Pense bem. Eu botei aqui, eu classifiquei esses opositores em duas áreas. Opositores internos e opositores externos. O que são esses opositores internos? São as suas convicções pessoais. Ou seja, muitas pessoas simplesmente não querem mudar. Simplesmente elas absorveram dentro de si a voz que diz para elas assim, ó, você não precisa mudar. Continue fazendo o que você está fazendo. Ou seja, não se entregue. Era isso que o mal queria fazer com Neemias. Só que se deu mal, sabe por quê? Porque a voz do interior de Neemias já tinha se calado. Neemias estava na missão, meu irmão. Neemias tinha um propósito de vida, assim como você tem. Mas sabe qual é o maior problema? É porque muitas das vezes as suas convicções interiores te param e não deixam você mudar. Você conhece pessoas assim? Ou já conheceu pessoas assim? Que ela não querem mudar, ela até faz assim um pouquinho de esforço. Mas a sua convicção ou o seu opositor interior, né, que são as suas convicções pessoais, o seu tradicionalismo, muitas das vezes, acaba impedindo a pessoa de mudar. Ela conhece Deus, ela reconstrói a vida dela, ou constrói algo novo na vida dela. Mas quando chega nessa hora aqui, dela ter uma entrega total, dela realmente se sacrificar para Deus, ela não quer. Ela não quer mudar. E assim o mundo está cheio, não só dentro da igreja, mas olha no seu trabalho, olha na sua família, olha no seu dia a dia. Muitas pessoas que não querem mudar, sabem que precisam mudar, mas não querem mudar. Falta de se entregarem. Esse é o opositor interno. Opositores externos são as desmotivações vindas de ações malignas, através de circunstâncias ou até mesmo através de pessoas. Ou seja, Neemias estava com a seguinte questão, ele precisava vencer os seus opositores internos e seus opositores externos, para ele continuar construindo, para ele cumprir a sua missão de reconstruir os muros. Na reconstrução dos muros da sua vida, você vai precisar vencer esses dois opositores. O que vem de dentro de você, com as suas convicções pessoais, que diz assim, você não dá conta, você é fraco, você não consegue reconstruir algo. Olha, tudo que você começa a fazer, dá errado. Já viu pessoas que pensam assim? E agora vem essa terceira pergunta, que diz assim, você vai se sacrificar tanto? Você precisa disso mesmo? Sabia que muitas pessoas não entregaram a sua vida ainda para Jesus porque elas estão presas dentro dessa convicção externa, das circunstâncias que diz para ela que ela não precisa. Esses opositores só têm uma finalidade, fazer você parar, desistir, não avançar ou até mesmo retroceder. Se um dia você caminhou com Jesus, olha como foi bom aqueles momentos. Olha como foi interessante, né, a sua intimidade ali com Deus, você que fez uma revisão de vidas. Olha como foi bom você passar por aqueles momentos. Por que aquele primeiro amor ainda não existe dentro de você? Por que ele deixou de existir? Sabe por quê? Porque alguns desses opositores se levantaram contra você, ou as suas convicções interiores, ou opositores externos que veio dizer para você que você não precisa, que é demais. Neemias já tinha vencido o seu opositor interno. As vozes dentro de Neemias, dizendo que ele não conseguiria, depois de ter caminhado quase 1.000 quilômetros, ou mais do que 1.000 quilômetros, para reconstruir a sua missão, a voz interior dele, meu irmão, de oposição, ele já tinha vencido. Agora, ele tinha Sambalate. E mais uma corda de gente que existia naquela época que se levantava contra ele. Talvez um pouco parecido com a sua situação do seu dia a dia. Pessoas às vezes se levantam contra você. A voz do opositor sempre será essa. Presta atenção. A voz do opositor, seja ele interno ou externo, sempre será essa. Não precisa se entregar totalmente. Você já fez o suficiente, ou você já faz o suficiente. Vem também assim, no nível que você está, tá bom. Não precisa ir além, não precisa ir mais fundo, como diz a música. Tá bom nesse nível. Já reconstruiu um pedaço do muro, tá bom, fica só nessa parte.
Essa mesma voz às vezes fala assim: para que tanto sacrifício? Você já se entregou o suficiente. Você imagina se Neemias tivesse dado atenção, né, às indagações que está relatado na Bíblia, que foi feita por Sambalate. Pois é, você precisa hoje aprender a blindar o seu coração, né, dos opositores internos e dos opositores externos, que vem dizendo para você que você não é capaz, vem dizendo para você que você não consegue, que vem dizendo para você que você não consegue voltar a estudar porque você, durante a sua vida, você teve muita dificuldade, de que o trabalho que você está suficiente, está bom, só até aí, não preciso mais me aprimorar. Entenda, Deus tem um novo nível para te levar. Ele quer que você vença, primeiro, o seu opositor interno. E segundo, os opositores externos. Isso vai, né, a artimanha da voz do mal hoje é convencer a mim e a você que tá bom esse nível. Não precisamos ir além. E a pessoa que a estrutura, né, espiritual e emocional de pessoas que dão atenção a essas vozes, né, que dizem que ela não precisa mais se sacrificar, não precisa mais se entregar mais, a estrutura dos seus corações de pessoas assim vão se enrijecendo. Ou seja, cada vez mais a pessoa ela perde a sensibilidade de que ela precisa mudar. Então se torna literalmente pessoas acomodadas, se tornam pessoas com corações de pedra, enrijecidos. O que Sambalate queria fazer com Neemias era dizer para ele: olha, não precisa se esforçar tanto. Olha aí, quantos quilômetros tem de muro para reconstruir? Vocês vão se esforçar tanto para fazer isso? Vai valer a pena? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando Ele tem uma obra para fazer na sua vida, Ele quer de você uma entrega total, não uma entrega parcial. Neemias se entregou totalmente à sua missão. O que Deus quer que você faça é que você se entregue totalmente a Ele. Porque quando você se entrega totalmente a Ele, como diz lá em Mateus, quando você entende que Deus deve ter o primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas te vão ser acrescentadas. O que te falta, o que isso quer dizer em linhas bem práticas? O que te falta, meu irmão, na sua vida, Deus vai te acrescentar. Mas primeiro, você faz uma entrega total a Ele. Há pessoas que não entendem isso. Elas querem receber tudo de Deus, mas elas não querem ter uma entrega total a Deus. Elas querem receber, elas querem que Deus abençoe, elas querem receber bênçãos de Deus, mas elas não querem se entregar totalmente a Deus. Pessoas assim estão dando atenção às vozes de Sambalate, dos opositores dos dias de hoje, como você já viu. Olha o que o salmista fala no Salmo 51:17. Ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, Ele não desprezará. Então, o maior sacrifício que você pode fazer a Deus é esse aqui. Ter um coração quebrantado, ter um espírito quebrantado. Em outras versões, em outros textos fala, ter um coração ensinável, disposto a crescer, disposto a aprender. Há pessoas que se fecharam, meu irmão, se isolaram, deram ouvidos aos opositores, internos e externos, como você aprendeu. E aí elas se fecharam. Neemias, ele tinha percorrido mais de 1.000 quilômetros, em torno de 3 a 4 meses, para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele saiu lá da sua cidade, lá de Suzã, se não fala a memória, lá na Babilônia, e veio até... Gente, não tinha os veículos que nós temos hoje, você imagina, né? Então, caminhou de lá um montão de gente para chegar em Jerusalém e reconstruir os muros. A convicção no seu coração era tão grande, que impediu as vozes externas de Sambalate de desanimarem ele. Olha como é que era convicto. A pessoa que ela tem, a pessoa que tem o entendimento, que tem o chamado de Deus, e não dá ouvidos a esses opositores, ela tem uma convicção no seu coração. Sabe qual é a convicção?
de que ela vai ter sucesso na vida. Ela tem a convicção de que não importa o que aconteça, ela vai em frente, ela cumpre a missão de vida dela, ela cumpre o propósito dela. Em uma das nossas conferências tinha uma frase lá, assim, um texto interessante, que dizia assim: 2 são os dias, né, que são os dias mais importantes da sua vida. Primeiro, o dia que você nasceu. Segundo, o dia que você descobre para que você nasceu. Isso é a sua missão de vida. Talvez dentro de você tenha uma fórmula aí que vai trazer cura para alguém. Talvez dentro de você, através dos recursos que você vai gerar ainda no futuro, Deus vai abençoar a vida de alguém. Então, ou seja, nós ficamos muito limitados ao que nós temos e ao que nós somos hoje. Deus olha o futuro. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, ele estava olhando o futuro, que a cidade ficaria protegida. Você, na reconstrução da sua vida, você precisa entender: olhe o futuro, Deus vai estar contigo lá. Desde que você não dê atenção aos opositores. O que te fará ser uma pessoa de sucesso? Você será pessoa de sucesso? Terá sucesso na vida, em todas as áreas, inclusive ministerial, familiar, financeira, etc. Será, o que vai definir isso para você, será o valor que você vai dar às vozes que querem te fazer parar. Deu atenção a essas vozes? Você vai paralisando, você vai paralisando, vai paralisando. Daqui a pouco a sua vida espiritual está paralisada. Daqui a pouco os seus estudos estão paralisados. Daqui a pouco a sua vontade de crescer está paralisada. Daqui a pouco simplesmente você quer viver só a mesmice, só nesse nível. Você não quer crescer, não quer ir adiante. Quantas pessoas você conhece que é assim? Ou talvez você esteja passando por isso. Isso quer dizer que a voz do opositor atingiu esse coração. A ação espiritual que deu a inspiração para Sanbalate falar isso da missão de Neemias, é a mesma que hoje quer falar aos nossos corações e quer nos impedir de cumprirmos a nossa missão de vida. Dentro da sua missão de vida está a sua visão, está todas as missões que Deus tem para você. E às vezes o seu ministério vai para frente, sabe por quê? Porque a sua vida está paralisada por essas vozes. Em João 6:68, tem uma palavra de Pedro interessante. Jesus, após algumas indagações com seus discípulos, com as pessoas que estavam caminhando com ele, ele deu opção. Ele falou: olha, se vocês não quiserem, minha missão é essa. Se vocês não quiserem, né, podem ir embora. Algumas pessoas foram embora. E depois Jesus vira para os seus discípulos diretos, seus 12, e fala assim: vocês também não querem ir embora, não? Observe que a resposta de Pedro foi a seguinte: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. João 6:68. Para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, Neemias e Pedro enxergaram algo que tem muito a nos ensinar hoje. Neemias na sua missão de reconstruir os muros. E Pedro na sua missão de ser o discípulo de Cristo. O que eles estavam falando é a mesma coisa. Não há sucesso, não há como você ir à frente, não há como você decolar na vida, não há como você crescer espiritualmente, emocionalmente na sua vida, se não for através de Cristo, da sua missão, que foi morrer por mim e por você. Quando eu e você hoje reconstruímos nossos muros, precisamos avançar e ignorar todas essas vozes de Sanbalate dos dias de hoje, que querem nos desmotivar. Ah, pastor, interessante, eu entendi os opositores, entendi que eu tenho que ter uma entrega total a Deus, esse é o sacrifício que Sanbalate estava colocando em dúvida se eles iriam ter, o povo estava com Neemias e o povo estava com Neemias. Mas aí eu quero falar para você, como calar essas vozes? Pastor, eu entendi, eu sei que eu tenho que vencer. Mas como que eu calo essas vozes? Eu vou dar a resposta para você. Em João 3,16, tem um texto assim, é o texto centralizador de todo o conteúdo bíblico, a gente pode dizer assim. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou que entregou, o seu único Filho, para que todo aquele que nele, no seu Filho, crê,
não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, para calar todos os opositores, Ele fez uma entrega. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. O sacrifício de Jesus foi a entrega da vida dele na cruz do Calvário. O sacrifício e a entrega. Então, aprenda. Sabe o que Sanbalate quis falar com aquelas palavras? Era dizer assim, ó, não se entregue para essa missão. O que Pedro está falando? Eu não tenho outra opção. A minha opção, Jesus, é te seguir. Para você, como é que você cala essas vozes que se levantam contra você? Começando das vozes internas, das convicções internas, para as vozes externas. Sabe como é que você cala ela? Se entregando. Porque lá na cruz do Calvário, quem tinha que ir morrer era eu e você. Mas Jesus, ele foi o sacrifício maior. Ele foi como ovelha muda para ser morta. Por mim e por você. No meu e no seu lugar. Meu irmão, entenda. Jesus se entregou no sacrifício da cruz por mim e por você. Quando você reconhece Jesus na sua vida, você está reconhecendo o sacrifício dele. E você está se entregando totalmente a ele. Eu quero te fazer esse convite. Quer calar essas vozes? Quer vencer e ter sucesso na vida? Quer fazer isso? Se entregue totalmente a Deus. Deus já fez isso, entregando o seu Filho para morrer por mim e por você. E quando você se entrega a Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, você está se sacrificando. Quando a Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está dizendo assim, ó, eu me entreguei toda a Jesus, agora a minha vida pertence a Ele. Esse é o sacrifício que cala o mal, a sua entrega. Muitas famílias hoje estão desunidas, porque os efeitos dessa pergunta ainda ecoa dentro de muitos lares. Muitas famílias estão divididas, estão rachadas, ou estão se dividindo, ou estão se rachando. Por quê? Porque não há uma entrega. Deus não tem como assumir o primeiro lugar naquela família, porque não há uma entrega. Deus te chama hoje para você se entregar à vida dele. Para entregar a sua casa, a sua família, tudo que tem, tudo que você é. Se entregue para ele. Cada vez mais pessoas estão desistindo de ter sucesso na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua célula, na sua igreja e até mesmo querendo deixar de viver. Por quê? Porque essas vozes ecoam tão grande, tão fortemente nas suas vidas, que elas preferem muitas das vezes deixar de viver. Nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, nesse momento, eu quero falar para você que hoje é um dia de você dar um basta nessas vozes. Hoje é o dia de você dizer assim, ó, Deus, que cessem essas vozes na minha vida. Mas isso só vai acontecer quando você tiver uma entrega total, como disse o louvor. Eu me rasgo, eu me entrego por inteiro. Deus quer você por inteiro. Sanbalate e as vozes não querem isso. Quer que você se entregue só um pedacinho. Quer que você seja um crente meia boca. Quer que você seja um cristão meia boca. A bênção que Deus tem sobre a família pode ainda não ter chegado na sua casa. Sabe por quê? A plenitude do que Deus tem para você e a sua casa pode não ter chegado na sua casa. Sabe por quê? Porque Deus não tem o primeiro lugar aí dentro. No seu coração e na sua casa. E aí Sanbalate pergunta, irão oferecer sacrifícios? Você está disposto? Está disposto a mudar a sua vida? Está disposto a ser uma pessoa de sucesso? Porque durante a sua caminhada rumo ao sucesso, as vozes voltarão. Dizendo que você é incapaz, que você é fraco, que você é pobre, que você é isso, que você é aquilo, querendo impedir você de conquistar. Sabe de uma coisa? Aquele que se entrega na mão de Deus, ele sabe quem ele é. Pode vir a voz que for, pode vir o opositor que for,
Pode vir o patrão que for, pode vir o concurso que for. Quantas vagas tem? Ah, tem 30 vagas. Quantos candidatos? 10 mil, querido. Aquele que é convicto dele fala assim, ó, eu só preciso de uma vaga. E ele vai convicto. Por quê? Ele faz a parte dele, porque ele sabe que Deus está o abençoando. E se aquela vaga não for para ele, descanse em Deus, porque Deus tem algo maior, algo melhor. Quer ter uma família estruturada? Só tem um caminho. Jesus. Cruz do Calvário. Entrega total. Amém? Quero orar com você agora. Quero te convidar para que você feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração aí onde você está. Essa palavra é uma palavra desafiadora. Assim como era desafiadora a missão de Neemias, de reconstruir os muros. Eu não sei quais são os muros que precisam ser reconstruídos na sua vida. Talvez você esteja esgotado emocionalmente, fisicamente, talvez com medo diante de tudo que tem acontecido nos dias de hoje. Mas Deus quer levar para você. Levou até você esse entendimento para que você se posicione. E hoje, nesse momento, é o dia de você se entregar, ter uma entrega total a Deus. Então, de olhos fechados, se quiser, coloque a mão no seu coração, se quiser ficar em pé, ou da forma que desejar, eu quero orar por você. Quero dizer, Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti essa vida, que talvez esteja entendendo o porquê dos insucessos que têm ocorrido na vida dela. Por que tantas vezes ela inicia alguma coisa e sempre dá errado? Talvez ela tenha entendido, ó Deus, que nesse momento, as vozes que estão dizendo dentro dela aí, nesse momento, é dizer que ela não precisa mudar, que está bom nesse nível. Essas vozes são de Sambalate dos dias de hoje, dos opositores internos e externos, que querem impedir a pessoa de crescer, essa família de ser abençoada. Ó Deus, esse lar dividido. Ó Deus, essa vida que talvez esteja há tanto tempo em busca de um emprego e não ache. Deixa eu te falar uma coisa. Se entregue a Deus e Deus vai te acrescentar o que está te faltando. É a palavra dele que diz isso. Então talvez você esteja aí em lágrimas, talvez você esteja aí refletindo sobre o seu posicionamento em Deus. Entenda! Deus quer você por inteiro. Ele não te invade, ele bate a porta. É você que abre. Repete comigo essa oração. Diga assim, Senhor Jesus, nesse momento, eu quero me entregar por inteiro a Jesus Cristo. Reconheço que até hoje, diga de novo, até hoje, eu tenho vivido uma vida fora do teu propósito. Que a partir de hoje, todas as vozes, repete, todas as vozes interiores que dizem que eu sou incapaz, ou exteriores que dizem que eu sou incapaz, dá uma ordem agora, fala assim, se calem, diga de novo, se calem, porque eu vou vencer. E eu reconheço Jesus Cristo como meu único e eterno Salvador. E jamais sairei dessa posição. Assim como Neemias, eu reconstruirei os muros. Assim como Neemias, eu reconstruirei os muros da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Você conhece alguém que esteja passando por... não consegue ter sucesso? Não consegue crescer em Deus? Não consegue ir à frente? Encaminhe o link dessa palavra para ela. Eu desafio você a continuar com a gente. Semana que vem vamos estar falando sobre... São 5 perguntas. Já falamos sobre... Essa é a terceira. Semana que vem vamos falar da quarta e outra semana a quinta. Para você entender como os opositores agem para impedir a pessoa de ter sucesso. Mas isso com você é assunto encerrado, porque você entendeu que você precisa ter uma entrega total a Deus. Amém? Muito obrigado por nos ouvir, por estar nos vendo também. Deus te abençoe. Te peço que nos acompanhe na rede social, entra lá no site da igreja, Sara Nossa Terra, Jardim Botânico DF, lá no YouTube, Os vídeos estão lá.
ou no Facebook, né? É tudo por extenso, Sara Nossa Terra, Jardim Botânico, Distrito Federal. Você vai estar ali também, né, nos acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando. Fique à vontade para mandar essa palavra para quem você quiser. Te aguardamos no próximo culto. Eu te desafio a estar com a gente na próxima terça-feira, né, na sequência dessas perguntas. Assista as outras para você se fortalecendo, e aí que você possa estar vencendo todos os opositores que se levantam contra você e contra a sua casa. Você vai ser uma pessoa de sucesso, em nome de Jesus. Amém? Que a presença de Deus Todo-Poderoso, que a graça redentora do teu Filho Jesus Cristo, que as consolações, exortações e edificações do Espírito Santo de Deus, e que o anjo do Senhor esteja assentado ao teu lado, te guardando, te protegendo e te blindando a tua vida e teu coração de todas as vozes que querem te paralisar. Não só hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.